Olá, meu nome é Igor Sintra, sou professor de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada aqui do Direção Concursos. Gostaria de convidar você para analisar comigo uma questão aplicada no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no segundo semestre de 2021. Mas antes disso, fica aqui um convite. Se inscreva no canal e dê um like no vídeo. Então vamos para a análise da questão. Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência à análise de questões de contabilidade geral e contabilidade avançada da prova aplicada pela banca Consulplan no exame de suficiência do segundo semestre de 2021. Essa questão ela é a mais complexa, uma das mais complexas da prova, né? Questão muito bem elaborada, então vamos analisá-la. Bom, olha só o que ele diz. Companhia Gama tem o controle individual de 80% da participação da sociedade beta. E sabe-se que a participação dos não controladores no PL de beta corresponde a 20%. Essa diferença aí de 100%, né, para 80%. No encerramento do exercício referente ao terceiro trimestre, os relatórios obtidos na Companhia Gama e sociedade beta apontavam as seguintes informações. Então, olha só, PL de beta. Então, isso aqui, olha, de 1/7 até 30/9, né? PL de beta já ajustado com o próprio lucro desse trimestre, era 20 milhões. Então esse aqui era o PL de beta, né? 20 milhões. PL de beta, 20 milhões. O que mais que ele fala? Receita líquida obtida com a venda de estoques de mercadorias para a Gama. Então veja que beta vendeu para a sua controladora Gama estoques com uma receita líquida de 8 milhões. Houve uma tal de uma transação que é intragrupo, né? Uma transação intragrupo. E ele fala que houve uma margem de lucro obtida por beta nessa venda de 33%. 33%. Ou seja, a gente pode aqui calcular o lucro, né? Qual que foi o lucro obtido? 33% vezes a receita líquida que ele falou que é de 8 milhões. Com isso, chegaremos a um lucro nessa operação intragrupo de 2.640.000. 2.640.000 foi o tal do lucro intragrupo. Vou colocar aqui, olha, lucro intragrupo. Intragrupo. Beleza. Bom, outras informações obtidas mediante o encerramento do exercício referente ao terceiro trimestre. Equivalência patrimonial, vamos ver o que ele fala. O valor do investimento em beta registrado no balanço de Gama, que é a investidora, em 30/6, ou seja, antes dessas informações, veja que essas informações são no trimestre imediatamente posterior a 30/6. Ele fala que era 12 milhões. 12 milhões, ou seja, olha só o que eu tenho com isso. Se lá na contabilidade do investidor tem lá investimento em beta, antes dessas informações aqui, né? Lembra que isso aconteceu em 30 de junho. Se em 30 de junho, lá na contabilidade da investidora, eu tenho investimento em beta 12 milhões, quer dizer que o PL de beta naquele momento é de quanto? Dá pra gente calcular. Como é que eu vou calcular? Ora, a investidora não tem 80% do PL de beta, portanto, esse valor aqui de 12 milhões corresponde a 80% do PL de beta. Simples assim. Então, olha só, esse valor de 12 milhões, esse valor aqui, olha, de 12 milhões corresponde ao quê? A 80% do PL de beta. Do PL de beta exatamente nessa data, em 30/6. Com isso, o PL de beta, vou até colocar a data aqui, olha, em 30/6 vai ser quanto? 12 milhões dividido por 80% ou 0,8, que dá 15 milhões. Por que eu estou fazendo essa análise? Para comparar o PL de beta em 30/6, que era 15 milhões, com o PL de beta no final do terceiro trimestre. Olha só, ele falou já ajustado com o lucro, ou seja, se o PL de beta em 30/6 era de 15 milhões, e o PL de beta agora, vou colocar aqui, olha, e o PL de beta em 30
do 9 é 20 milhões, e ele fala que houve um ajuste em função do lucro, pergunta a você, o que justifica essa diferença de 15 para 20 milhões? É o lucro apurado por beta. Então, através dessa análise, eu concluo que o lucro de beta nesse terceiro trimestre, foi de 5 milhões. É o que justifica o seu PL sair de 15 para 20 milhões. Beleza? Por que isso é importante? Ora, porque o lucro é a base de cálculo da equivalência patrimonial lá na contabilidade da investidora. Legal, então a gente descobriu que beta, através dessas informações, apurou um lucro de 5 milhões no período. Ele fala que Gama, que é a investidora, vendeu a terceiros 40% do total de estoques de mercadorias que foram adquiridas de beta. Lembra que houve uma transação intragrupo aqui que gerou um lucro intragrupo de R$ 2.640.000? Pois bem, ele está falando que Gama já vendeu a terceiros 40% dessas mercadorias. É isso que ele está falando. E o restante das mercadorias ainda está em poder de Gama. Legal. Ele fala que as informações, olha só, apresentadas foram as únicas que impactaram o PL de beta. Então, exatamente, olha só, aquela conclusão que a gente teve aqui está perfeita, né? O que justifica essa variação no PL de beta é o lucro apurado por beta. Tá bom? De acordo com as informações apresentadas, e a norma brasileira de contabilidade NBC-TG 18, que trata dos investimentos avaliados pela equivalência patrimonial, assinale o valor do resultado da equivalência patrimonial apurado por Gama em relação ao seu investimento em beta. Legal. Admita ainda que não há qualquer tipo de ágio. Beleza, então olha só, como é que a gente aplica a equivalência patrimonial? A formulinha que a gente está muito acostumado a ver é essa aqui, olha. Resultado apurado pela investida vezes o percentual de participação da investidora nessa investida, não é? Essa é a formulinha que a gente conhece da equivalência patrimonial. Só que a gente tem que ter cuidado, pois quando há lucros não realizados decorrentes de operações intragrupo, como é o caso aqui, a gente tem que desconsiderar esses lucros não realizados. Percentualmente, se for um caso de investidor com uma coligada, né? Não é o caso, aqui é investidor com uma controlada, há uma relação de controle, aí a gente vai retirar totalmente esse lucro não realizado. Então olha o que eu vou fazer, eu vou retirar dessa formulinha que a gente conhece os lucros não realizados. Então primeiramente vamos calcular os lucros não realizados. Como é que eu calculo os lucros não realizados? Você vai pegar aquele lucro que eu chamei de intragrupo, é o lucro intragrupo, vezes o quê? O percentual de itens transacionados nessa operação intragrupo ainda em poder do grupo. Ainda em poder do grupo. Então lembra lá, qual foi o lucro intragrupo? A gente calculou. O lucro intragrupo está lá no slide anterior, R$ 2.640.000. Então, R$ 2.640.000. E qual que é o percentual de itens transacionados ainda em poder do grupo? Lembra que ele falou que 40% dos estoques já foram repassados a terceiros, portanto, 60% dos estoques ainda estão em poder do grupo. Então, vezes 60%. Vezes 60%. Esse é o tal do lucro não realizado. Vai dar 1.584. 1.584. Bom, com isso, a gente pode, enfim, calcular aqui, olha, a equivalência patrimonial. Vamos lá? Então, olha só a equivalência patrimonial. Pega o resultado apurado pela investida. Qual que foi o resultado? Lembra que a gente concluiu, 5 milhões. É o que justificava lá o PL ter aumentado. Vezes o percentual de participação, que é de 80, menos o lucro não realizado, que a gente acabou de calcular, 1.584. Com isso, a equivalência patrimonial vai ser de 4 milhões menos 1.584, dá 2.416. 2.416 é o valor da equivalência patrimonial. Olha lá, alternativa B. Alternativa B é o nosso gabarito. Questão interessantíssima, né? Se você gostou dessa explicação, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Além disso, também convido para que você se inscreva no nosso canal.
Você sabia que o Direção Concursos possui os melhores professores especialistas em concursos públicos de alto nível e possui um pacote específico para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade? Eu tenho absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Então clique no link que está disponível na descrição desse vídeo e conheça o nosso pacote. Bons estudos!